Olá pessoal, aqui estamos nós novamente, Marcelo Rocha, para gravar mais uma dica em cima de eletrônica. É isso aí, nós estamos aqui, desta feita, com essa plaquinha aqui nas nossas mãos, que é a placa de um PS4. Essa fonte é a fonte do PS4, né? Essa fonte já está desmontada, porque isso aqui é de um colega nosso que também é técnico, e o equipamento dela, o PS4, ela estava jogando, o equipamento parou, e ela desmontou lá e viu lá que realmente a fonte do PS4 está parada. Que é essa fontezinha aqui, onde ela gera 5 volts aqui, nesse plug, para alimentar a placa principal e através do retorno do power on, ele libera os 12 volts. Assim funciona normalmente as fontes chaveadas, né? E essa aqui não é diferente. Então ela trouxe para aqui para a gente dar uma olhadinha, eu coloquei na bancada e resolvi gravar esse vídeo aqui para vocês, porque eu nunca fiz nenhum vídeo assim referente à eletrônica do PS4, a essa placa aqui. Então resolvi gravar para, de repente vocês estão com um problema como esse aqui, já fica meio caminho andado, né? Vai ajudar, ver se ajuda alguém. Essa fonte aqui, ela estava realmente, quando eu botei aqui na bancada e ligando, coloquei a monitoração, o teste aqui na saída de 5 volts. Tem aqui GND e mais 5, que é os 5 volts do standby. E vi que a gente, quando ligava essas 5, que era para gerar 5, ela dava 3 volts, 2 volts e meio e ia caindo. Caindo. E assim ela não tinha condição de chavear, de alimentar a placa mãe, a placa principal e ter o retorno para liberar os 12 volts. Então, mesmo sem esquema, a gente foi acompanhando aqui, né? O raciocínio lógico e vimos aqui, identificamos aqui esse 6 em que ele funciona como um comparador, como um monitorador da situação de saída de fontes e ele é a proteção também, né? Ele monitora e protege uma possível sobretensão. E ele tem a função de ligar e desligar depois que recebe o comando. Então nós analisando aqui, voltando aqui dos 5 e vendo, chegamos a adiantar já para a conclusão, para a gente não perder muito tempo, a esse optoeletrônico aqui, que era o nosso principal suspeito. Dentro do que estava acontecendo, ele virou nosso principal suspeito. Então eu tirei ele fora, testei, ele está até por aqui. Testei, está perfeito no teste, 100%. Só que pela prática que nós temos de outras situações, nós resolvemos trocá-lo. Trocá-lo porque é muito comum, nesse caso aqui, de optoeletrônico, você já trocar ele, não confiar muito no teste, porque às vezes você testa, ele dá bom, mas em alguns casos, mesmo bom no teste, ele no dia a dia, no funcionamento, ele apresenta problema. E foi o que nós fizemos, foi trocá-lo. Agora, como vocês podem ver aqui, nós não tínhamos o SMD, vamos providenciar aí para ficar original, mas colocamos aqui, aliás, nem tínhamos SMD, nem tínhamos o original, que esse aqui é o LG20, tem escrito aqui nele. Tudo bem, não encontramos o original e colocamos o nosso velho conhecido, o PC 817, né? Nós temos aqui em estoque. Aí colocamos e foi batata. Ele chaveou, gerou, vou ver se dá para mostrar aqui a vocês, que eu estou com a mão só. Deixa eu ver aqui, viu? Só um minutinho, vou pausar aqui, só um minutinho. Bom, já está aqui, eu peguei aqui a ponta do teste para a gente mostrar a vocês aqui a saída de 5 volts, ok? Bom, trocamos aqui o optoeletrônico, vocês estão vendo aí que tem até a diferença de altura, o mais alto, mas eu coloquei aqui para a gente definir realmente se o defeito era ele, né? E, de fato, uma vez colocado o optoeletrônico, vamos aqui na fonte de 5 volts. E está lá o nosso 4.8. Normalmente não é 5, é 4.8 mesmo, sabe? 4.82.
Essa é a fonte que vai alimentar a nossa placa principal, o PS4. Ela vai lá, alimenta a placa, na placa lá tem um processador, microprocessador, que vai entender que essa fonte está boa e vai mandar, quando você aperta o power, ele manda um pulso de volta, e esse pulso de volta por aqui, eu deveria até colocar aqui para vocês verem, mas eu deixo isso aqui para outro vídeo. Eu tô querendo ser objetivo, né? Que a gente poder até fazer o jump aqui com dos 5 volts com um resistor de 1K para a gente ativar a fonte de 12 volts. Mas aí como o defeito aqui já era a falta dos 5, a probabilidade é altíssima o resto da fonte estar normal. Nós já conferimos aqui se tem um curto na saída, está tudo normal. Então é isso aí, o 5 volts está estabelecido, como vocês viram. E agora colocar no canto, e fica aí essa dica para vocês que tem uma fonte PS4 que não liga, né? Ou que liga, mas não consegue dar o power para ligar a máquina. Ele acende o LED lá e vai apagando. Então é isso aí. Essa é mais uma dica, fica aí o SMD. Troca aí o optoeletrônico, bota o original. Esse aqui também, se não tiver original, você pode, para você adiantar seu trabalho, você pode botar um PC 817, aí vai funcionar normalmente. Então, depois você providencia o normal, já está com o defeito definido, e coloca o defeito, coloca a peça, né? Ok, pessoal, é só isso que eu tinha para gravar hoje sobre essa fonte de PS4. Fica a dica, espero que vocês tenham gostado e que essas dicas sirvam para alguém. Quem quiser curtir aí, eu agradeço, compartilhar e ajudar aí o nosso canal, para estimular nós gravarmos outros vídeos e assim ajudarmos outras pessoas que também têm outros técnicos. E até esse aqui eu diria que é um serviço mais para técnico, não é tanto para uma pessoa leiga, assim, curioso por causa do manuseio do SMD, né? Eu não indico a pessoa que não tem prática com a eletrônica de ficar trocando esse tipo de peça SMD, que você compromete a placa. Se você não souber tirar direitinho e colocar, você pode gerar outro problema. Então, mas para os técnicos que já têm experiência nisso aí trocou aqui o optoeletrônico, só o opto já resolveu aí. A nossa fonte está boa, gerando os 5 volts e os 12 volts provavelmente. Obrigado aí pela paciência, agradeço a vocês e até um próximo vídeo.